E para repercutir este assunto, nós estamos na linha com o doutor cientista político Eli Ferreira. Professor Eli, um prazer conversar com o senhor aqui no nosso programa, viu? O prazer é nosso. Uma boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. Vamos falar desta polêmica em torno do voto impresso. O presidente Jair Bolsonaro tem dito nas últimas entrevistas que o voto no Brasil em 2022 tem que ser impresso. Primeiro, eu gostaria que, em síntese, o senhor explicasse melhor para a gente o que seria esse voto impresso tão pedido pelo presidente e o que é que ele pode, ou o que é que pode mudar nas eleições se caso for aprovado, professor. Primeiro a gente precisa entender que em 1996, 57 municípios brasileiros que tinham acima de 200 mil eleitores foram pela primeira vez o critério que é adotado hoje, o modelo que é o voto com a urna eletrônica. O voto impresso, além de confirmar na urna, sairia um papel impresso mostrando o voto em quem você depositou. Bom, o grande problema é qual o sentido de um voto impresso se nós temos um modelo de urna eletrônica que é seguro e é eficaz. Segundo, com o voto impresso, que garantia o eleitor terá de que não sofrerá nenhum tipo de sanção ou nenhum tipo de represália com relação ao sigilo do seu voto? Terceiro, essas pessoas que vivem agora defendendo o voto impresso, boa parte delas foram eleitas durante um bom tempo pelo modelo atual, que é da urna eletrônica. De modo que você trazendo de volta o voto impresso seria um retrocesso ao modelo do sistema eleitoral brasileiro, que é um modelo extremamente avançado e até que se prove o contrário, seguro. Desde que a urna eletrônica foi implantada no Brasil, até hoje não se viu um índice de fraude que prove. Se escuta, é muito discurso, mas provar até hoje nunca se provou. Pelo contrário, o que se tem cada vez mais é uma garantia do sigilo do voto. Professor Eli Ferreira, quando o presidente vai para uma de suas entrevistas, ele diz assim, só vai ter eleição se for voto impresso. Ele tem autoridade para isso? Ele pode dizer o que quiser, né? Agora, é bom a gente lembrar que estamos em um regime democrático e existem os três poderes, cada um tem a sua competência e o STF já entendeu, já decidiu que voto impresso é inconstitucional. Esse modelo que o presidente faz questão que esteja apto em 2022, ele é adotado por algum outro país? Bom, o problema, Bassan, é que você não deve copiar modelo de outros países. O que você tem que observar é qual que melhor se adequa à realidade de um país. Por exemplo, na Europa, há países de que o voto é unicamente feito você deposita com as células eleitorais. E diga-se de passagem, há países na Europa onde os próprios partidos políticos elaboram as cédulas eleitorais e o eleitor já vai às urnas com a cédula pronta, porque ele recebe antecipadamente dos partidos. Isso, aos olhos do eleitor brasileiro, aos olhos da história do país nosso, seria inviável. Então, o problema isso se adequa à realidade. É bom a gente lembrar que não existe sistema eleitoral perfeito em nenhum lugar do mundo. Todo modelo eleitoral ele é questionável. O grande problema é quando eu quero fazer ou defender algo que seria algo que já foi feito no passado e que não funcionou. Não precisa ter mais de 60 anos, 70 anos, para se saber como se ouvia reclamações de índice de fraude das eleições quando o voto era na frente. Nos Estados Unidos, quando perdeu a eleição agora, o ex-presidente Donald Trump resistiu em reconhecer a vitória de Joe Biden. Muitos brasileiros e alguns especialistas cogitam a possibilidade, inclusive, de o Jair Bolsonaro, em uma possível derrota, querer repetir o que fez o Donald Trump lá nos Estados Unidos. Isso é possível, doutor? Já que ele reza tanto na cartilha do ex-presidente norte-americano, eu não descarto essa possibilidade. Agora, ao final de tanto esperneio que foi feito por parte de Donald Trump, ele simplesmente
terminou o mandato, saiu, o John Biden tomou posse e a justiça, as ações que ele moveu, questionando de que haveria fraude, elas foram julgadas improcedentes. Então, você tem o direito de reclamar. A democracia, ela faz bem a você, se você tem essa liberdade, você pode reclamar. Não tem nenhum problema. O problema é quando você faz acusações sem provas. Aí é onde está o grande problema, porque você, ao acusar, você tem que provar. O simples fato, me parece, bastante os ouvintes, que essa discussão agora está mais na base do capricho, né, do que propriamente de uma veracidade com relação aos fatos. É mais como uma espécie de teimosia para mostrar que tudo pode e de que estaria acima do bem e do mal. Para finalizar, professor, com relação ao nosso sistema eleitoral hoje, o Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirma que somos um dos mais seguros e, por que não dizer, o mais seguro do mundo. Como é que o senhor avalia o sistema eleitoral, o sistema de processamento dos votos aqui no Brasil? É realmente o melhor do mundo? É aquilo que eu disse momentos atrás. Cada país tem aquele que melhor se adequa. Observe que muitas vezes pessoas dizem assim, mas que garantia a gente tem? Quando se termina a apuração, existe um boletim da urna que é impresso na hora. Já se sabe ali quantas pessoas votaram, quais os candidatos que foram votados ali e os eleitores ausentes. E sai na hora. Fecha a urna, já se sabe. É muito preciso, é muito rápido. Agora, para terminar a nossa entrevista, quando eu disse que as pessoas questionam muito e reclamam muitas vezes disso sendo outros cenários, já que você falou do presidente do STF, eu escuto às vezes muitas críticas que se faz ao modelo que é adotado para escolher ministros do STF. Essas pessoas que criticam o modelo brasileiro deveriam procurar saber como é que funciona em outros países, por exemplo, para ver se o daqui é bom ou não. Porque muitas vezes se joga uma pecha, se acusa, se ataca o Poder Judiciário, sem conhecer a realidade de outros países. Isso se dá muitas vezes pela fala dos líderes, né, professor? Por exemplo, trazendo agora para o Covid, sem querer estender muito a nossa entrevista, que eu sei que o senhor tem outros afazeres. Fique à vontade. Trazendo agora para a questão da Covid, a gente conseguiu politizar a pandemia ao ponto de uma parte da população dizer eu não vou tomar a vacina porque o presidente disse que não é para tomar, senão vai virar um jacaré. A outra parte, ao contrário. Aí nós tivemos agora recente a operação lá no Jacarezinho. Aí uma parte, uma ala do governo fica apoiando os policiais, outra parte quer dizer que os policiais praticaram a chacina, mataram porque quiseram sem saber se aquilo ali era criminoso ou não. Ou seja, essa probabilidade no Brasil de tudo se virar discussão política é uma coisa que eu acho que é singular, não é, professor? Nós estamos vivendo um cenário muito complicado, onde as pessoas não conseguem mais conviver com quem pensa diferente. Exato. Parece que as pessoas são obrigadas a pensarem todas iguais. E o que é interessante, Bacana, se você agora dá uma opinião contrária a determinada pessoa, então porque você é a favor do outro. Você não, como se você não pudesse mais ter a opinião própria. Se você faz um comentário criticando o atual governo, porque você defende o PT. Se você faz ao contrário, aí você é a favor do atual governo. Veja que situação nós chegamos. As pessoas sequer conseguem mais conviver com pessoas que pensam diferente. É uma coisa séria. Professor Eli Ferreira, muito obrigado pela sua participação conosco e até a próxima, viu? Um abraço a você e aos ouvintes. E é um prazer participar do programa. Um apresentador da envergadura como você e seus ouvintes, um público seleto. Um grande abraço a você e aos ouvintes. Um abraço. Conversamos, portanto, com o cientista político Eli Ferreira, analisando essa questão do voto impresso. Agora, Pernambuco no ar e as principais informações para você.